Devocional Pare e Pense da Igreja Presbiteriana do Brasil em Acopiara, Ceará. Este que vos fala é o pastor Kennedy e eu vos saúdo com a paz e com a graça de Cristo Jesus. Desde já desejo a você um dia muitíssimo abençoado pelo Senhor e louvo a Deus por você ter acessado esse canal e para, junto comigo, compartilharmos um pouco da palavra do nosso Deus. Hoje eu gostaria de falar acerca do tema santificação, uma causa pela qual se deve orar. E o texto escolhido, do qual emana esse tema, está na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículos de 9 a 12. Diz o texto sagrado: Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Queridos, essa riquíssima porção da carta de Paulo aos Colossenses nos fala exatamente acerca da santificação. E essa santificação, ela pode ser percebida por meio da causa de oração mencionada por Paulo nessa porção da carta. Vou te explicar melhor. A igreja em Colossos não foi plantada pelo apóstolo Paulo. Há uma possível interpretação de que esta carta tenha sido plantada por Epáfras, que é citado por Paulo no versículo de número 7. Diz o texto sagrado: segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo Jesus, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Epáfras era o pastor que apacentava os cristãos em Colossos e que possivelmente implantara aquela igreja algum tempo atrás. Acredita-se que Epáfras tenha sido evangelizado por Paulo em um outro contexto e então, em Colossos, ele propagou o evangelho e as vidas foram ali transformadas. No início dessa carta, Paulo está dizendo que recebeu notícias de Epáfras e que está muito feliz pelo progresso do evangelho entre os colossenses. Inclusive, dizendo lá no verso 3, damos sempre graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo e do amor que tendes para com todos os santos. Então, queridos, a igreja de Colossos nasceu por meio da evangelização de Epáfras e pela ação do Espírito Santo que fez aqueles irmãos compreenderem a verdade de Deus. Paulo não os conheceu pessoalmente, mas se preocupava e se alegrava muito com a vida daqueles irmãos. E em suas orações, uma questão que estava sempre presente era a sua gratidão a Deus por tudo que o Senhor havia feito naquela igreja. Mas no texto escolhido para a nossa meditação em particular, partindo do versículo 9, nós vemos que Paulo tem uma outra causa de oração. E essa outra causa de oração não é apenas o agradecimento por tudo que Deus já havia feito, mas Paulo ora para que aquilo que havia acontecido espiritualmente com os colossenses progredisse ainda mais. E na oração de Paulo, uma das grandes e centrais petições, destacada por várias expressões, é que aqueles irmãos cresçam no pleno conhecimento da vontade de Deus, o que vai produzir neles uma virtude espiritual, uma conduta santa, um progresso
que realmente agrada e glorifica a Deus. E ao ouvirmos o relato de Paulo, nós somos ensinados que a santificação é um crescimento espiritual que ocorre em nossa vida através da ação do Espírito Santo, mas também através desta ação do Espírito, nos levando a ter fome e sede da palavra de Deus. Quero dizer com isso a você que me assiste, que se você tem como uma de suas metas de vida crescer em estatura e graça, se tornar um cristão mais piedoso, se tornar um exemplo mais marcante, mais significativo para as pessoas à sua volta, se você deseja uma maior intimidade com Deus, é necessário orar para que a palavra do Senhor se torne plena e reine poderosamente no seu coração. Por isso que Paulo vai nos dizer: por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, e vejam vocês, de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Vejam, pleno conhecimento da sua vontade, toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. O que produz em nós um viver digno do Senhor para o seu inteiro agrado é esse aprofundamento na palavra de Deus e esse transbordamento de vida, que nos leva a obras que realmente glorificam o nome do Senhor. Paulo vai continuar dizendo: frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Essas duas coisas andam juntas. Não é possível que estejamos crescendo no conhecimento de Deus e, junto com isso, não estejamos também crescendo na prática das boas obras. É fundamental que aquele que se alimenta da verdade, viva a verdade e transpire a verdade para aqueles que o cercam. Nós não fomos chamados para sermos intelectuais da fé apenas. Nós somos chamados para intelectualmente crermos na Escritura, mas vivenciá-la na prática constante do nosso dia a dia. Paulo segue dizendo: frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria. E aí Paulo encerra dizendo: dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe na herança dos santos na luz. Uma grande meta a ser perseguida por mim e por você é esse crescimento espiritual. Portanto, eu deixo o apelo hoje. Volte-se para a palavra de Deus. Volte-se para as Escrituras. Beba dela. Compreenda-a mais intimamente. Crie o hábito de lê-la cotidianamente, de conhecê-la com profundidade, de pedir a Deus que ilumine o seu entendimento. Ainda que você, porventura, não teve a graça de aprender a ler, mas peça que Deus o torne bom ouvinte de boa pregação da palavra de Deus. E certamente você terá uma fé crescente e abundante. No dia de hoje, sua principal refeição é a palavra de Deus. E não só hoje, mas todos os dias da sua vida, até o encontro com o Senhor, no dia por Ele determinado. Vamos orar. Querido, bondoso e excelso Pai, com grande alegria nós nos colocamos em Tua maravilhosa presença, para pedir ao Senhor que deposite em nosso coração sede da Tua palavra, pois queremos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Obrigado pelo privilégio de compartilhar hoje com os meus irmãos o Teu Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe ricamente. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Se já é inscrito, muito obrigado.
E se esse vídeo falou com você, compartilhe. Há muitas pessoas, certamente, que precisam, assim como eu, assim como você, de uma porção da palavra de Deus hoje. Compartilhar a Bíblia, sem dúvida, é fazer o bem. Forte abraço, Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.